Fala pessoal, como vocês estão? Como passaram essa terça-feira volátil aqui no índice futuro? Hoje dia 31 de agosto, terça-feira, a gente vai estar abordando aqui as principais movimentações do índice. Lembrando que o mercado ainda não fechou, tá? Tô aqui gravando 5h10, mas na hora que você vê este vídeo, o mercado já vai ter fechado. Mas eu acredito que os principais movimentos já entregou no dia de hoje, tá bom? Raras as vezes que depois das 5h10, 5h15 entrega aí algum movimento relevante, com exceção quando tem algum fator notícia, um fator inesperado. Beleza? Então hoje tivemos aí um dia, deixa eu abrir minha ferramenta de desenho aqui, um dia de uma correção um pouco mais profunda dessa perna aqui de alta, aproximando aqui. Como o mercado ele abriu em gap de baixa, a gente tem que observar qual que é o comportamento do gráfico maior, tá? Os 60 minutos a gente já vai para ele daqui a pouquinho, beleza? Mas, como ele já abriu em gap de baixa, a gente já fica atento. Se ele tivesse aberto, por exemplo, com uma barra, abertura, por exemplo, aqui, ó, pronta para romper esse candle aqui, a gente já fica atento para um possível movimento, talvez, inicial corretivo, devido a algum gap que ele abre com gap de alta, porque o fechamento dessa barra ele foi aqui embaixo. Então a gente abre, tem a expectativa do dia de corrigir um pouco no início e depois um possível retorno do movimento de alta, porque daí ele já vai estar quebrando essa linha de tendência, né? É como se o mercado tivesse rompendo essa linhazinha de tendência, conectando até aqui, aberto aqui, por exemplo, ó, deixado uma sombra inferior e a partir daqui ele começa a retornar para alta, tá? Acionando aqui um rompimento desse topinho, por exemplo, tá? Essa é uma forma da gente enxergar como que o mercado ele vai reagir, qual que vai ser a tendência do dia. Como ele abre dentro desse patamar de briga aqui atrás, ó, aqui a gente tem esse patamar de briga. Por que de briga? Porque uma que eu estou com a média móvel descendente, a região de vendas. Outra que já mostrei equilíbrio de forças, né? Comecei a largar pavio, um candle vendedor forte, um candle comprador que não rompe essa máxima, não perde essa mínima. Estou bem no meio dessa região. Outro candle com sombra inferior, também interno, não rompe essa máxima, não perde essa mínima. Então eu estou vendo que o mercado está se equilibrando. E esse candle ele abre muito próximo à mínima desse daqui. Tá? Então qual seria o caminho de menor esforço para o mercado, vocês acham? Olhando toda essa tendência, o caminho de menor esforço para o mercado, de mais probabilidade seria ele perder essa mínima, já que ele está muito mais próximo disso do que ele executar toda essa movimentação aqui e vir romper essa máxima, tá? Gravem isso na mente de vocês. Qual que é o caminho de menor esforço que o mercado ele vai percorrer diante dessa movimentação de contexto que eu tenho? Então, nesse caso aqui, como ele abre abaixo da média, já tenho esse contexto, o caminho de menor esforço seria buscar esse suporte, tá? A abertura dessa barra aqui. E aí a gente tem mais claro o que procurar sinais lá no gráfico de 60 minutos, por exemplo. Quando a gente passa a observar o gráfico de 60 minutos, ó, colocando tela cega aqui, ó, abriu aqui, e já tinha formulado, né, essa linhazinha de tendência que a gente traçou aqui no dia anterior, ó. Essa linha de tendência daqui até aqui, ó, e passa a enxergar a primeira hora deixar pavio rejeitando em região. Primeira hora não, né? A primeira hora foi essa daqui, um candle pequeno que basicamente não quer dizer muita coisa, porque ele não é um candle como esse daqui ou esse daqui, né, com fechamento, ou esse daqui, por exemplo. Ele é um candle que larga pavio superior e pavio inferior, tá? Apesar de que ele estava em região de suporte, que estava ela, precisava ter mais força. E aí, o segundo candle, que é o candle que fecha às 10, olha o que ele faz. O candle que fecha às 10 rejeita com convicção subir nessa região que era para o mercado
aparentemente subir, porque é um suporte, né? Ele rejeita, devolve ainda toda essa alta e rejeita. Nesse contexto, a gente imagina que o que? Isso daqui é um pullback, né? Isso daqui é um pullback por baixo dessa linha de tendência. E se o mercado perder, a gente pode executar um alvo até talvez esse fechamento de gap. Seria o primeiro alvo. Não por causa do fechamento de gap, mas por causa do fechamento dessa barra grande do gráfico diário. Então lembrem-se que a gente tem uma barra que abre aqui e fecha aqui, de corpo vermelho, né? Pavio aqui superior e paviozinho inferior. Isso daqui, meus amigos, a gente está falando de uma pontuação relevante. A partir daqui, por exemplo, perdeu a mínima, até aqui embaixo tenho 290 pontos, até essa mínima eu tenho 840 pontos. Então, se o mercado demonstrar comportamento para isso, a gente vem acompanhando, tá? Então, o gráfico de 60 minutos, ele já sinaliza que talvez a gente vai começar a entregar um movimento de queda. Olha a terceira barra, né? Para quem quer se posicionar perdendo essa mínima, o stop dele está lá em cima. E aí eles vão projetar essa barra aqui para baixo, tá? Pelo menos eles querem uma parcial aqui no 100%. Que é muito próximo dessa região, e se romper 161 e depois 200%, que consequentemente é o fechamento desse dia aqui também, tá? Então vamos ver aqui no gráfico maior o que o mercado fez com essas barras, com esse alvo projetado ao 100%, perdeu praticamente 161,8, tá? E agora está tentando retomar aqui, certo? Então essa projeçãozinha aqui, ela tem relevância, beleza? Então o mercado, ele para nessa região, a gente tem que ver que região que é essa que o mercado parou. Quase no fechamento aqui, tá? Isso aqui pode ser um pullback para retomada e vir completar aqui até fechar, até testar esse dia aqui, beleza? Então a gente passa a observar o gráfico de 60. Com essa barra a gente vê que muito possivelmente ele ia perder essa região aqui, ia passar direto, e aí a partir daqui ia executar alvos mais para baixo. O próximo alvo seria aqui, ó, essa abertura desse dia. Então é uma aulinha básica aí de como a gente interpreta o gráfico maior. Tem mais coisa para a gente observar aqui, claro, né? Mas como a gente interpreta o gráfico maior, poderia, por exemplo, estar falando aqui que a gente subiu em 1, 2, 3 ondas, tá? E a partir daqui a gente começa a entregar A, onda B e onda C para baixo, por exemplo, tá? E começa a envolver leituras um pouco mais elaboradas de contextos um pouco mais maiores e também subjetivos. A gente trabalha com o gráfico observando os gatilhos, observando os sinais e observando o que está acontecendo aqui. A partir daqui eu não sei mais o que vai acontecer diante dessa movimentação. O que eu sei é que no gráfico diário confirmamos a leitura de correção de duas perninhas, tá? A gente observa que a terceira puxada ela falhou, ó, uma puxada, duas puxadas e a terceira ela falhou. Quando a terceira falha essa correção, ela tende a vir testar no mínimo esse fundo anterior aqui, tá? E muitas vezes perder para fazer uma retração um pouco maior. Beleza? Então essa região é importante. Para quem acompanha no Instagram, eu falei algo parecido lá nos stories. Esse fundo, a abertura dessa barra e o mercado ele está se segurando aqui, fechando acima por enquanto. Então chega de contexto muito grande, a gente vai lá para o gráfico de 5 minutos, é onde a gente realiza as nossas operações. Tivemos uma manhã bem volátil, com amplas barras e depois o mercado ficou direcional. Deixa eu mudar aqui para o mini, aqui, tá, o mercado ficou direcional. A abertura do dia, perdendo a mínima do dia anterior, essa abertura do dia, ela quer dizer o que? O mercado ele tentou violar essa mínima e logo em seguida ele respondeu com muita força. Tá? O fechamento dessa barra é aqui, tá aqui em cima, ela supera acima
50% dessa barra não larga pavio. Então é uma barra que indica aí equilíbrio de forças e que entrou compradores defendendo essa região aqui anterior, beleza? Então não tem muito o que se fazer, tá? Um trader um pouco mais agressivo, enxergando todo esse contexto de região de fundo, região também de suporte, região de fundo, ele poderia comprar aqui o fechamento dessa barra aqui, né? O que vocês acham? Tá? Um trader mais agressivo poderia tomar alguma posição comprada aí nessa barra, porque é uma armadilha. O mercado ele tá perdendo a mínima do dia anterior e tá deixando aqui uma frustração de perder essa mínima, tá? Um trader um pouco mais conservador, ele espera uma movimentação, né? Ele não vai vender aqui no suporte de cara, tá? Então ele poderia vender quando o preço perde esse suporte, com decisão, convicção. Foi o caso dessa barra aqui, certo? Pullback, um trader mais conservador, ele vende aqui, espera uma barra aqui, ou vende aqui mesmo para ter um stop um pouco mais barato, espera uma barra de fechamento próximo à mínima e vende aqui. Coloca um stop aqui, por exemplo, aqui em cima, protegido, para não tomar uma violinada, e acompanha o mercado, certo? Agora, um trader que quer operar aqui dentro, ele vai buscar o que? Ou compra aqui nessa barra, fechamento dessa barra, ou ele vai esperar uma movimentação assim, esperar o mercado se decidir, ó. Tá vendo que a média de 20 períodos ela tá servindo também como resistência, assim como esses fundos aqui. O mercado não está conseguindo romper, assim como o ajuste também estava aqui, né? Para quem acompanha o Price Coach ajuste, o ajuste estava bem aqui, servindo de resistência. A partir do momento que o mercado rompeu, entregou uma barra com fechamento aqui em cima, onde o mercado não estava conseguindo passar, era barreiras, o mercado vai buscar a próxima resistência. Onde está a próxima resistência? Fechamento aqui desse gap, fechamento desse dia aqui anterior, tá? Então sim, a entrada mais agressiva é aqui, o stop é aqui embaixo, tá? Então assim, você está olhando o mercado aqui, o stop nem às vezes pode ser aqui embaixo, tá? Bem embaixo dessa barra, que a chance de ser violinado é um pouco maior, tá? Você pode colocar, por exemplo, uma compra aqui, ou comprar mercado assim que o mercado fecha aqui, colocar o stop um pouquinho afastado, tá? Aqui embaixo, por exemplo, só que aí o risco é muito maior. Você tem que medir quantos pontos tem daqui até aqui com o seu risco diário para saber com quantos contratos você pode entrar aqui, tá? Então vamos supor que você pode entrar com 2 contratos, tá? Esse é o risco aí é de R$200 diário. Então você vai calcular quantos pontos tem essa barra. Se a barra fechar aqui, quantos pontos tem essa barra? Tem 300 pontos. Com 2 contratos são R$120, tá? Então eu teria que colocar um stop aqui embaixo, aqui, correr esse risco. Se eu sou um trader mais agressivo, corro o risco de colocar um stop aqui embaixo. Por quê? É R$120, vai me sobrar uma segunda entrada ainda se o mercado não corresponder às minhas expectativas de ir lá testar a próxima resistência, tá? Muito bem, então o mercado faz isso, teu stop permanece lá. Isso daqui já dá um calor, porque é uma barra muito forte, muito ampla, mas o stop está aqui, tá? Se eu sou um trader que não vai esperar o stop ser acionado, como eu tenho essa defesa desse suporte aqui, que foi acionado dessa vez, eu posso esperar para ver o que o mercado vai fazer aqui, tá? E o mercado não continua o movimento de baixa, tá? Então olha, se eu resolvo estopar antes da hora, eu perco esse movimento aqui, ó, tá? Digamos que eu estopei aqui com poucos pontos, tá? Para me proteger. Digamos que eu estopei aqui, ó, 140 pontos, para não tomar um loss muito grande no começo da manhã.
Quando o mercado entrega essa barra aqui, por que essa barra não um rompimento? Porque ele estava falhando. Vocês percebem que o mercado estava falhando esses rompimentos aqui, ó, falha, veio para dentro. Aqui ele está largando fundos mais altos, formando uma espécie de triângulo em fechamentos. E esse candle ele sai da consolidação, indicando que vou projetar alguma movimentação, preferencialmente de Fibo, ou até mesmo esse pivôzinho aqui de alta, ou até mesmo essa barra aqui que saiu da consolidação para cima. São diversas formas de projetar, tá? Tenho essa movimentação aqui, ó, e o alvo é no 61,8, ou um pouquinho mais conservador no fechamento aqui desse dia, tá? Na média de 200 períodos, tá? O alvo é lá em cima no 61,8. E olha o que o mercado faz. Essa segunda entrada, ela foi uma entrada mais clara, uma entrada mais inteligente, uma entrada que você tem maior probabilidade de acerto, tá? Detalhe, essa entrada ela não acontece somente no gráfico de 5 minutos. Ó, vou colocar no gráfico de 10 para vocês verem. Essa entrada ela acontece no gráfico de 10 minutos também. Então o mercado ele não estava conseguindo fechar aqui em cima. Olha aqui que andou bonito. Ele vem de um movimento, corrige. A partir daqui ele fecha já aqui em cima e ele fecha aqui em cima, acima da média móvel também de 10 minutos, indicando que vai romper essa máxima. E o mercado vai embora. Tá, deixa eu voltar lá para o gráfico de 5. Essa entrada eu não fiz. Fiquei coçando para fazer essa entrada, mas eu não realizei nenhum trade, tá? Por causa da volatilidade que estava, eu imaginei aí que podia falhar, e aí eu quis ficar de fora, mas ela tinha mais probabilidade de dar certo do que essa entrada aqui, ó. E o mercado foi embora, e aí por, sei lá, um tique ficou de atingir, um tique, 800, ficou de atingir o 61,8, tá? Colocando um pouquinho antes aqui, ou já deixou a barra vermelha, vim subindo o stop, coloco o stop aqui e sai fora do trade, tá? Sai fora do trade. Aquela pessoa que estopou com 140 pontos aqui, ó, entrando aqui, uma segunda entrada, stop aqui embaixo, 240 pontos de stop, saindo aqui, por exemplo, no fechamento dessa barra, 300 pontos, ou aqui em cima, se conseguiu sair aqui perto do 61,8, trade de 400 pontos, beleza? Esse foi um trade mais claro na ponta da compra, certo? E aí olha o que o mercado faz. Aqui é difícil de você prever que o mercado vai voltar em V, tá? Se você vendeu aqui, desculpa, se você vendeu aqui na expectativa de pegar um amplo movimento, pode ser que o fator sorte te ajudou um pouco, tá? Porque não tinha mais do que 50% de chance do mercado entregar um amplo movimento aqui para baixo. Por quê? Porque esse movimento ele foi muito expressivo. E normalmente, quando o movimento é muito expressivo, ele espera um pouco, fica consolidado. E a primeira correção que o mercado dá, normalmente ela é comprada, tá? Outra coisa também aqui, ó, que eu esqueci de falar, essa linha aqui, ó, tá? Esse topo, essa máxima, junto com essa máxima, podia te ajudar também a definir o alvo, tá? Da mesma forma que a gente tem essa linha, o mercado ele começa a retornar dessa forma. A gente também pode definir uma linha daqui até aqui embaixo. Se o mercado perder isso daqui, consequentemente ele pode entregar esses movimentos vendedores, tá? Essa barra aqui, ela é uma barra muito ampla, depois de um movimento muito amplo, indicando bastante volatilidade. Vocês percebem que o começo do dia, a gente já tem subidas em mais candles, descidas em menos candles. Subidas em mais candles, entregando movimentos maiores em menos candles. Subidas em mais candles, ó, conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, com uma perna só. Conta 1, 2, 3, 4 candles.
descida em menos candles. Então a gente vê que o mercado está mais forte na ponta vendedora do que na ponta compradora. Quando ele vem de uma vez até o suporte, esse conceito vocês conhecem. É mais difícil de um mercado romper isso daqui. O normal é o que? Ele ficar acumulando aqui numa região até que ele consegue romper, tá? Principalmente quando ele deixa um pico de volume perto do suporte, indicando um possível clímax. Tá? Um trader até mais agressivo, ele poderia pensar numa compra aqui, ó, com essa barra. Formou um pivôzinho de alta, estou em região de suporte, aqui, fechei um candle relativamente interessante, rompeu a máxima, rompeu a máxima, ou essa máxima, estou comprado, tá? Só que aí eu não tenho uma perspectiva muito ampla, porque olha essa parede aqui de baixa, né? O mercado me trouxe de volta para essa região, então tenho que tomar cuidado. Se eu comprei aqui, vou realizar lucro os alvinhos de Fibo. Então daqui até aqui, ó, tem uma movimentaçãozinha, um pivôzinho, tá? 61.8 posso realizar, ou fechamento de algum gap que ficou aberto, por exemplo esse daqui, ó, gaps de barras, né? Esse daqui nem chegou a ser completado, mas esse daqui sim, ó, gaps de barras. Entre essa barra segunda aqui de queda e essa barra terceira aqui, a máxima e a mínima, eu tenho um gap e o mercado veio completar. Pode servir de região de alvo, também como pode servir de defesa dos compradores, tá? O Brooks normalmente ele usa isso em vez de usar níveis de Fibonacci. Para quem gosta de usar níveis de Fibonacci, poderia traçar um Fibo aqui dentro e ver como que o mercado reage. O mercado rompeu 50, a gente tem que ficar atento entre o 61 e o 78. Essa região é importante para o índice, tá? Para o índice e para qualquer ativo, principalmente diante de forças equilibradas. O mercado ele estava com forças equilibradas nessa região aqui do gráfico maior, lembra que eu falei para vocês? Então muito bem. Aqui a gente percebe que o mercado ele corrigiu essa perna de baixa em duas pernas, ó, uma correção, duas. Isso daqui aparenta o quê? Um retorno dessa movimentação aqui para baixo, tá? Inclusive o mercado ele estava retornando, ó, que tem essa região aqui, ó, o mercado tentou sair e não conseguiu essa máxima do dia. O mercado ele está penetrando novamente aqui. Estão percebendo? E aí o mercado faz o quê? Eu mesmo vendi aqui, tá? Fechou essa barra, esperei a próxima fazer um pullback, ficou vermelho, eu já entrei vendido aqui. Entrei vendido porque eu já tinha essa perspectiva de que o mercado ia buscar essa linha de retorno aqui embaixo, pelo menos, tá? Aí essa barra aqui me deixa um pouco de calor. Essa barra aqui, porque é uma barra interessante para os compradores. O stop está aqui em cima, ele quase é acionado, ó. Percebam, essa barra ela tenta, não consegue, topo mais baixo, ó, indicando o que? Lateralização, tá? Região lateral aqui, ó. Então se a gente pega essa movimentação aqui integralmente, daqui até aqui, a gente está bem no meio, peraí, deixa eu ver, daqui até aqui, ó, dessa movimentação aqui de alta até essa movimentação aqui de baixa, a gente está bem no meio dessa região, tá? Sinalizando que o mercado ele está um pouco consolidado aqui. Só que eu tenho um contexto vendedor ainda, tá? Apesar do mercado não conseguir levar o preço de volta lá para cima, parou aqui nessa região, entrega um movimento amplo de queda depois dessa perna de alta. Então depois que eu vendi aqui, eu já fiquei vendido, né? Eu não fiquei mudando de posição dentro da consolidação, porque a chance de eu ficar sendo violinado aqui, agora é compra, inverto a mão, agora é venda, inverto a mão, não. Dentro da consolidação, a gente não pode, a gente tem que fazer a leitura. Se a gente opta por operar dentro disso daqui, a gente tem que se posicionar, esperar um sinal claro, um sinal bom, que você acredite num contexto maior, e aí você faz o posicionamento, certo? Então muito bem. Então o mercado vem abaixo, tá? Sai da consolidação, fecha aqui embaixo,
aí eu já fiquei um pouco mais feliz. E olha só o que o mercado faz. Por que ele parou aí? Linhas, ó, linhas. Pera aí. Vou pegar um magneto aqui que fica mais fácil. Linhas. O mercado parou aí, tá? E essa linha, vou estender ela aqui para vocês verem. Ela não tá aí à toa. Ela tá aqui, ó. Ela tá aqui também, nessa região, ó. O mercado fechou aqui e subiu, ó. É uma linha que o mercado ele tem respeitado, e aqui no dia de hoje ele estava coçando para não perder. E aí quando ele faz isso, o que acontece? Eu tenho calor de novo, porque o mercado voltou lá onde eu vendi. Voltou aqui, ó. Né? É claro, é óbvio que a gente quer sair positivo na operação. A gente não quer tomar stop. Isso daí é natural, a gente não quer perder dinheiro. O mercado voltou aqui novamente. O que me deixou mais tranquilo foi ver que os vendedores estão pressionando desde aqui de trás, ó. Então a gente tem uma primeira movimentação, uma segunda movimentação. No dia anterior ele já tinha perdido, né? Essa linha de tendência ela tentou ser violada e depois retornou. E aqui, ó, a continuação dela, o mercado não consegue vir acima. Outra situação. Essa linha de tendência aqui, ó. Toque, toque, fechamento aqui, fechamento desse candle fechamento, o último candle do dia anterior. Mercado tenta vir acima, não consegue. Mercado tenta vir acima, não consegue. E aí a gente está percebendo que os vendedores vão empurrando o mercado para baixo, porque o ímpeto, né, que fala, a vontade de subir, ela vai ficando menor. Ó, ele subiu tudo isso, subiu tudo isso, aí deu uma queda forte. Aí subiu tudo isso, já é menor que essa subida, já é menor que essa subida. Aí subiu só isso. Aí aqui ele veio testar mais uma vez, tá vendo que ele está sendo empurrado para baixo? Inclusive aqui ele vai formando uma espécie de triângulo. Ó. Eu interpretei mais como ombro, cabeça, ombro de queda, essa estrutura de mercado aí. O mercado toca na linha de tendência, praticamente toca na linha de tendência, e vem abaixo. Tá? A partir daqui, para o trader que ainda não tinha se posicionado, enxergando o contexto que eu estava falando agora, ou ele vende aqui, coloca acredita, né, coloca um stop um pouco mais aqui acima da linha de tendência, esperando no mínimo o mercado testar essas mínimas aqui, tá? E aí talvez colocar um stop no break-even para ver como que o mercado vai reagir quando chega no suporte. E o trader que não se posicionou, alguns vão tomar a posição logo aqui, outros vão esperar um pullback. Já vou mostrar. O mercado vem, faz o pullback, ó. Pullback nessa região aqui importante, já no começo do dia, defendida pelos compradores. Pullback nessa linha aqui do pescoço do ombro, cabeça, ombro, ou do triângulo, se você está enxergando aqui um triângulo. Aqui não há dúvidas de que o mercado ele está perdendo o suporte, porque ele testou e veio abaixo e deixou uma barra que quase perde as duas barras de compra, tá? Então aqui você tem uma venda mais interessante. Coloca um stop um pouco mais afastado aqui. Se ele resolve corrigir em duas pernas, você não é estopado e não é violinado, tá? Tudo dentro do gerenciamento de risco. E o mercado vai embora. Como que a gente pode projetar essa movimentação aqui? Como que vocês acreditam que a gente pode projetar essa movimentação? A linha de retorno é uma forma, tá? A linha de retorno é uma forma. Ó, bateu aqui, significa que ele atingiu algum alvo também de Fibonacci. Então a gente já vai ver qual alvo é esse. Deixa eu apagar um pouco dessas linhas para não ficar tão confuso. Poderia projetar um trader que tem... quer pegar um movimentozinho pequenininho, tá? Só está enxergando essa movimentaçãozinha aqui. Projetar isso aqui, zerar no 100%, como espelhamento desse suporte perdido. Ou esse movimento aqui, tá? Tudo depende do tamanho do seu risco. Como assim?
Se o meu risco, o meu stop está aqui, minha entrada foi aqui, por que eu vou querer alongar tanto a operação se ele começar a desconfigurar a tendência, se já deu 2 ou 3 vezes o meu risco para baixo? Não seja ganancioso, tá? O mercado perdeu, vem completar esse 100% aqui, por exemplo, ou 61.8, foi onde eu realizei, tá? Peguei essa movimentação. Estava muito tempo na operação, resolvi realizar por aqui. Mas ele não tinha desconfigurado, ele está diante de um canalzinho estreito, rompeu inclusive essa linha de retorno, tá? Então ele ia completar um alvo maior. Toda essa movimentação aqui que ele jogou para cima, toda essa movimentação aqui que ele jogou para cima, para baixo, ó. Parou no 100%, consolidou, tentou subir, canalzinho estreito ainda, sigo vendido. Então 100% foi um alvo interessante, tá? Esse 100% aqui, ó. Aqui até aqui, ó, 100% não, 61.8, tá? Se eu pegar essa movimentação aqui, ó, parou no 100%. 100%, consolidou. A partir daqui ele buscou níveis um pouco mais acima. Para quem está enxergando o contexto maior, entender que o mercado fez uma tendência aqui, caiu, perdendo linha de tendência, fez uma retração. A partir daqui eu projeto essa movimentação aqui para baixo. Daí eu tenho essa movimentação aqui, ó, daqui até aqui. Deixa eu ver se foi sorte esse FIBO que eu tracei. Não, é dessa máxima, tá certo. Porque às vezes eu traço e sai errado. É o suporte que o mercado estava defendendo, perdeu com eficiência. Pavio no 410, que é o nível de 415, ó, um tique. Mas praticamente é isso daí, ó, 100% aqui, tá? Nível que o mercado, eu diria que esse Fibonacci aqui, ele foi o Fibonacci mais interessante, porque olha só, o mercado fez pullback no 61, retornou para a tendência, foi buscar o 100%, resistência novamente, aí não tem força mais de cair, para a ponta vendedora, como ele já rompeu o canalzinho estreito, fez uma perna mais significativa de alta, eu começo a entender que o mercado pode corrigir um pouco mais, tá? O mercado ele fez que ia fazer um pivô da Disney aqui, não acredite nesses pivôs após a tendência muito forte de baixa, tá? Pivô muito perfeitinho assim, espere uma segunda perna de correção, o mercado corrigiu, não consegue vir acima, não consegue, aí eu espero uma boa barra de tendência e aí sim eu posso pensar num scalp, até mesmo projetando essa barra aqui para cima, tá? Essa movimentação aqui, ó. Pensar em realizar no 100, no 61 ou em regiões anteriores aí de Fibo, beleza? Então essa é a movimentação. Por que você projeta a barra e não está projetando aí o pivô de alta, né? O pivô de alta ele vai ter uma expectativa maior. Aqui tem alvo lá no 61.8, tem, tá? Mas olha o horário, você está entrando aqui e tal, depende do tamanho do seu risco. Talvez ele vai ainda, tá? Se você tem essa barra de risco, você quer zerar aqui no 200%, ó, é uma região de 61.8 que a gente pode fazer a realização, talvez não dê tempo, tá? O Fibo mais alcançável aqui para hoje seria o Fibo alternado, opa, esse Fibo aqui, em que o 100% é resistência. É um Fibo que o mercado ele passa a corrigir não para subir muito, mas em forma de canal de alta, tá? Ó, perna A, perna B, perna C, 100%. Topo de canal com linha de retorno. Beleza? Pode até romper e buscar aqueles níveis de pivô. Certo? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Este vídeo eu acredito que ficou um pouco longo, mas eu expliquei bastante conceitos aqui interessantes
tanto de definição de alvos, quanto de um pouco de gerenciamento de risco, que eu acho bem importante, tá? Não abordo muito isso aqui, mas vou lançar um grupo em breve, que vai ser um grupo de estudos, mas vai ser um grupo mais silenciado para não ter muitas informações sobre de diferentes metodologias, que aí eu acredito que fica um pouco confuso para quem for iniciando, tá? Para quem for iniciando, vai vendo várias metodologias de pessoas diferentes e aí fica confuso, tá? Então vai ser um grupo silenciado em que eu vou estar expondo ali uns estudos durante o dia e futuramente tem mais novidades aí, beleza? Aí o mercado buscando talvez fechar naquela movimentação aí que a gente havia comentado desse pivôzinho de alta aí. Ao mesmo tempo que ele vai buscar isso daqui, é uma retração também de toda essa movimentação. Vamos ficar atentos. Cenário diário ainda deixando mais uma barrinha aí que não é meio lateral ainda, tá? Atingindo aí um nível de 38 de toda essa movimentação. Então ficar atento ainda, talvez uma consolidação um pouco maior, dependendo de onde ele abrir amanhã. Vamos ver a abertura amanhã, vai dizer muita coisa pra gente, beleza? Então espero que vocês tenham gostado, bons estudos e até a próxima análise.